mais a gente cava, mais loucura a gente descobre, ou pelo menos a gente entende a profundidade, vamos dizer assim. A recente prisão do Diddy desencadeou simplesmente um efeito conspiratório absurdo dentro da indústria da música, assim como também da mídia atual. O caso é que algumas coisas estão transcendendo a teoria da conspiração porque vários relatos de pessoas que passaram situações peculiares, vamos dizer assim, com o Diddy, estão vindo agora à tona após anos. Nisso eu coloco aí entrevistas em podcasts, matérias que foram feitas em outras épocas, entrevistas para revistas e outras coisas que não ganharam a absurda notoriedade que estão ganhando agora com a prisão dele. Mas se tem uma coisa que o Diddy é constantemente acusado nessas teorias, é de querer, vamos dizer assim, eliminar pessoas do seu caminho. Então aqui a gente vai conhecer algumas pessoas que o Diddy tentou ou conseguiu eliminar do seu caminho, segundo teorias da conspiração ou fatos. Antes da gente começar, já sabe, se você não é inscrito aqui no canal, por favor, já se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e entretenimento e vai ser maravilhoso ter você aqui com a gente. Além disso, tem a loja de camisetas aqui do canal com várias estampas lá inspiradas pelos artistas que eu trago aqui nos vídeos, que eu tenho certeza que você vai amar. O link tá fixado no topo aqui dos comentários ou na descrição desse vídeo. Com um clique você chega lá e confere tudo. Bom, assim como eu fiz nos outros vídeos, eu vou tornar a enfatizar nesse daqui. O que tiver uma base de fato por trás, com algum tipo de respaldo jurídico, vamos dizer assim, eu aviso. O que for teoria, também estarei avisando que é teoria. Bom, a primeira história, ela é teoria barra fundo de verdade, porque tivemos uma pessoa que afirmou a história, mas não houve nenhum tipo de confirmação que ela é verídica. No caso, isso daí está relacionado na treta do Diddy com o Drake. Um rapper chamado The Game deu uma entrevista para Vlad TV e fez algumas afirmações bem fortes sobre o Diddy e como ele queria eliminar o Drake. You know what I'm saying? So if Drake can't be ended, how do you lose? Ele falou assim que o Diddy teria tentado eliminar o Drake em 2014. Ele contou isso daí quando estava contando sobre a treta do Drake com o Pusha T. Ele revelou que chegou a avisar o Drake sobre os planos de Diddy enquanto ele estava em Los Angeles. Na entrevista, o The Game revelou que após a situação de um beat musical para uma música chamada 0100, isso daí acabou desencadeando uma raiva enorme no Diddy. Contextualizando melhor essa parte aqui pra vocês, basicamente é assim, o Diddy já tava meio tretado com o Drake, mas aí uma música chamada 0-100, né, vamos colocar em português para ficar mais fácil de vocês entenderem, que era somente uma batida musical ali, que o Diddy queria pra ele poder gravar uma música com essa batida. O caso é que o Drake acabou ficando com a música e o Diddy ficou pistola por causa disso, e a música é muito ruim. Então brigar e tentar mandar uma pessoa de arrasta por uma música ruim é uma tristeza muito grande, né? Que crise musical é essa que estamos vivendo? Segundo o que o The Game contou, haviam ligações circulando por Los Angeles que o atacavam. Ele afirma, não estou dizendo, não veio diretamente do Diddy, mas Los Angeles é complicada. Então, quando há problemas e eles estão aqui, há certas pessoas que vão ser chamadas e eu sou uma dessas pessoas. Então, eu dei ao Drake uma pequena informação. Não sei de onde veio, mas como ele é meu irmão, eu disse pra ele, ei, isso daqui está acontecendo. Ou seja, ele pode ter contado uma grande fique que uma pessoa falou pra ele, porque ele não deu fontes, ele não deu explicações mais plausíveis, ele meteu aquela história de a cena de Los Angeles tem vários ouvidos. Em 2014 foi relatado que o Diddy deu um soco no Drake do lado de fora da boate Live durante o Basel Week na comemoração do aniversário do DJ Khaled em Miami. De acordo com uma fonte, o Diddy disse, você não vai me desrespeitar, antes de tirar as mãos de Drake. No entanto, o próprio Diddy negou ter batido no Drake e disse, eu não coloquei as mãos nele e não quero problemas com ele, disse ele ao The Breakfast Club. Ele ainda afirma, Drake está agora indo bem, é tudo que eu tenho a dizer. Ele está trabalhando duro e eu nunca fiz nada com ele. Ele é meu amigo.
Ele teria feito as pazes com o Drake depois dessa situação toda aí por influência do Fresh Montana, do DJ Khaled e também do próprio Jay-Z, né, que tá metido em diversas teorias aí, considerando principalmente que ele é um dos maiores amigos do Diddy. Agora, uma história bem pesadinha, né, é a com o Kid Cudi, porque essa história simplesmente está bombando por aí porque ela foi citada no processo da Cassie. Então, meio que desde o processo da Cassie, essa história tá indo e vindo no tempo todo. Então, assim, acho que é palpável da gente comentar sobre ela, porque realmente ela foi uma das mais perto de se de fato realizar. Quando a Cassie terminou com o Diddy, ela ficou com o Kid Curry por um tempo. O Diddy não teria gostado disso e resolveu colocar uma bomba no carro do rapper. Essa info inclusive está no processo e foi confirmada principalmente pelo The New York Times. As fontes confirmaram: isso tudo é verdade, disse o porta-voz não somente para o The New York Times, mas também para a Forbes, dizendo que o Kid Cudi teve medo de comentar sobre o assunto. Eles ainda dizem: Combs ateou fogo em um carro de propriedade de uma vítima não identificada entre 2011 e janeiro de 2012, o que reflete uma alegação feita pela sua ex-namorada Cassie Ventura. O carro, no caso, era do Kid Cudi. Essa história teria acontecido também por motivo de ciúmes. Uma das coisas que a gente mais vê em tudo relacionado ao Diddy é muito essa briga de ego, essa questão de poder, né? Todas essas teorias e várias coisas que estão circulando por aí caem muito nesse tipo de narrativa, vamos dizer assim. Mas sem dúvida, a maior de todas as conspirações envolvendo ele é sobre a morte do Tupac, assim também como a do Notorious Big. Curiosamente, mortes que aconteceram próximas umas à outra. A história que circula é que o ex-líder de gangue Dwayne Keefe D. Davis, que foi acusado pelo assassinato do Tupac, teria sugerido à polícia que o Diddy pagou $1 milhão para que o ícone do rap fosse deletado. Segundo inclusive o noticiário do Fox 5, novos documentos judiciais contra Diddy foram protocolados que trazem essa nova acusação. Ele afirmou publicamente que denunciou a si mesmo e não estava tentando fornecer evidências contra ninguém em suas conversas com a polícia. Porém, esta declaração desmente essa alegação, pois ele sugeriu que o Diddy pagou ao Eric Von Marti $1 milhão por esses assassinatos, bem como se ofereceu para marcar uma ligação telefônica secreta com Terrence Brown, o motorista que na época ainda estava vivo. Inclusive o Keith D, que é o líder da gangue ali, afirmou que o Martin, né, que foi a pessoa que teria executado todo mundo, acumulou muitas riquezas depois dessa situação toda aí. Depois que o Tupac foi, o Notorious Big meio que virou o alvo disso daí tudo. Ele foi executado em um tiroteio em Los Angeles e o último tiro que ele tomou dos 4 foi fatal. Apesar das inúmeras testemunhas e a enorme atenção que a mídia deu no assunto, ninguém formalmente foi acusado pelo assassinato dele. E isso é estranhíssimo, né, gente? Considerando todos esses pontos aí, como ninguém chegou a ninguém, né? Isso daí mostra pra gente do quão poderoso era as pessoas que estavam por trás do assassinato do Notorious. Um ex-segurança do Diddy na década de 90 chamado Jamie Deal deu uma entrevista ao Art of Dialogue e revelou que a história em torno da morte do The Notorious Big foi uma mentira descarada. No seu relato, ele afirmou que foi pressionado a contar uma determinada história. Ele alega que testemunhou o crime, mas que a situação não é como o que foi contado por aí, que ele não foi morto em uma espécie de um fechamento de carro com muitos tiros, que é algo que as pessoas foram levadas a acreditar. Agora, o que faz muitas pessoas acreditarem que o Diddy tá por trás disso é principalmente o que aconteceu com a carreira e vida dele depois que o Notorious Big morreu. Por exemplo, ele ficou com o catálogo musical do Notorious e ele lucrou bastante com isso daí. Se não bastasse isso, ele também conseguiu um #1 na carreira dele quando ele colaborou com a Faith Evans, que é a ex-mulher do Notorious Big. Então, assim, os links são muito bizarros, gente. Existe alguma coisa por trás, com certeza. Talvez não seja o Diddy, talvez o Diddy seja apenas um dos peões de um peixe muito maior. Inclusive, essa é uma das teorias mais fortes que estão acontecendo agora, de que o Diddy caiu porque ele foi exposto em determinadas coisas que poderiam expor pessoas muito mais poderosas do que ele. Então, assim,
esse é o ponto. O que vocês acham dessas histórias todas, dessas conspirações? Comenta aqui que eu quero saber. Fechou? Beijo, até o próximo vídeo ou live nossa. Aí, tchau!